Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Vamos falar sobre Ben Roethlisberger, o Big Ben. Eu não costumo muito falar aqui sobre NFL porque é um assunto que eu não domino por inteiro, Ainda é muito difícil de eu analisar defesas, ataques, É assim, toda a complexidade do esporte em si, um esporte incrível que eu recomendo todo mundo assistir. Inclusive deixarei aqui fixado nos comentários as páginas boas para vocês seguirem lá no Twitter, para vocês seguirem também no Spotify em questões de podcast, talvez tenham seus próprios sites também. Então, assim, são lugares ótimos para vocês começarem a acompanhar esse esporte muito legal. E, assim, você não vai se arrepender. A NFL, o futebol americano, realmente é sensacional. Eu já tive muito preconceito, mas hoje eu sou um fã de carteirinha de futebol americano. E falando de futebol americano, a gente teve ontem o fim de carreira, Hoje, na verdade, que o jogo terminou de madrugada, Mas o fim de carreira do Ben Roethlisberger, O Big Ben. Um cara que tem história demais na NFL. Ele fez parte daquele histórico draft de 2004, de 3 quarterbacks foram escolhidos, Acho que na primeira rodada, o Philip Rivers, o Big Ben e o Eli Manning, O Eli Manning e o Big Ben foram campeões do Super Bowl. E muita gente diz que o Philip Rivers é o melhor desse draft. Para muitos, o melhor quarterback que nunca foi um Super Bowl, O Rivers nunca foi pro Super Bowl. Mas assim, Eu pessoalmente acho o Roethlisberger melhor quarterback que o Rivers porque a NFL, ao meu ver, não se resume apenas a estatísticas, Óbvio que elas contam muita coisa, Não dá pra falar que as estatísticas são supérfluas, mas o Ben Roethlisberger, para mim, é o melhor quarterback daquele draft porque ele reunia um pouco da qualidade dos dois, A resiliência do Eli Manning, Resiliência não no sentido de resistência a lesões, porque o Eli Manning, acho que nisso ele era um mutante mesmo, Só nisso, mas o fato é que ele conseguia ser decisivo como Eli, ele conseguia ser um cara que não desistia igual ele, e ao mesmo tempo ele conseguia ter um pouco da eficiência do Rivers, que sempre foi um passador extremamente prolífico, E o Ben Roethlisberger construiu uma carreira brilhante na NFL, E poderia não ser o quarterback que mais se destacava em geral, por exemplo, ele não estava no nível do Peyton Manning, ou do Tom Brady, ou do Drew Brees, mas ele conseguiu no AFC ir a 3 Super Bowls jogando contra Peyton Manning e Tom Brady. Isso não é pouca coisa. 3 Super Bowls, Ele ganhou 2. Um deles foi contra o Aaron Rodgers, onde foi um jogo duríssimo, não foi um jogo fácil. E ele teve momentos ruins no jogo, mas ele não desistia, o que fazia o jogo ficar parelho de novo. Isso é uma amostra assim, que eu acho que resume a carreira do Ben Roethlisberger, é isso, O cara não desiste. Ele é um cara que ele sempre corre atrás, é um cara que ele joga assim com um grande amor pelo esporte, mas sempre querendo a vitória acima de tudo, assim. E isso a gente tem que admirar muito nos atletas. É um cara que não se deixa abalar pelos momentos ruins e vai tentar, não importa o que assim aconteça, O cara pelo menos tenta. E a gente viu isso muito nessa temporada, Uma temporada que talvez a pior da carreira do Big Ben. Se a gente for pegar alguma temporada de calor, tudo isso, talvez se ache números piores, mas pelo que ele já apresentou na liga, pelo que a carreira dele você olha para a temporada de hoje, você fica muito triste, porque é um cara que está tendo muita pouca precisão, não consegue mais passar em profundidade, a bola flutua demais, assim, é o cara que se caracterizou por big plays, ele com a dupla com o Antonio Brown, que hoje está sem time, Pelo jeito vai ter alguns problemas para arrumar outro, Mas a dupla dele com o Antonio Brown sempre foi uma coisa espetacular, aquelas big plays que eles lançavam, Então, assim, o cara que se caracterizou muito por ser um cara explosivo, Conseguir grandes jogadas. Hoje é um cara assim, que tem dificuldade de fazer passes de 10 jardas. E é triste isso. Eu acredito que ele tomou uma decisão errada de tentar mais uma temporada para pagar a má impressão que ficou em janeiro do ano passado. Porque quando ele enfrenta o Cleveland Browns, o Pittsburgh Steelers era um time invicto, que ficou mais tempo invicto, mas terminou a temporada mal. Enfrenta os Browns, ficou 28-0 para o Cleveland Browns. E foi um jogo que teve 4 interceptações. Teve 4 passes para TD, e aí que eu exalto o lado bom do Ben Roethlisberger naquele jogo, porque o jogo que estava 28-0 para o Cleveland Browns chegou a estar vivo porque o Big Ben não desistiu, porque ele correu atrás do jogo e o Steelers chegou até um momento ali mais próximo do placar. Não chegou a taxa por uma aposta, mas poderia ter ficado, assim. Ele colocou muita pressão no Cleveland Browns naquele jogo, em um certo momento, mas acho que assim, naqueles momentos capitais acabou acontecendo as interceptações e ficou aquela foto que ficou assim, viralizou, Dele sentado sozinho no banco. Eu fiquei triste naquele falou, eu tentei, assim, cara, eu tentei, poxa, ele pedindo desculpa com os companheiros, Só mostra assim como ele respeita o time e também assim como o cara se esforça, mas é aquele momento assim que eu falei, é triste aquele cenário, mas
se o cara vai jogar pior no ano seguinte, eu acho que não é uma boa ideia continuar. E já tinha alguns sinais ali que o Roethlisberger não era mais o mesmo, não era mais o cara que no seu auge era capaz de derrotar o Tom Brady, o Peyton Manning, entende? Já não era mais esse cara. E ontem ficou muito escrachada a diferença de um quarterback que estava fazendo diferença pro seu time. Hoje o Roethlisberger não faz e o Patrick Mahomes faz muita, né? O Mahomes ainda no início de carreira, até curioso acreditar, olhar para isso, não. O Mahomes está no início de carreira, ainda tem, mas talvez 15 anos de NFL pela frente, né? O cara, em 10 minutos de jogo contra uma das melhores defesas da NFL, marcou 5 passes para touchdown. Pra você ter ideia, é um novo recorde, e o antigo recorde, né, de assim, no espaço mais curto para fazer 5 passes para TD, era do Tom Brady em 25 minutos. Você vê o quanto o Mahomes é mutante. E a questão é, ontem era difícil de acreditar que ia passar por causa disso, quarterbacks, porque defensivamente o Steelers é uma boa equipe, né? O TJ Watt jogou demais, né? Teve ali seus movimentos, ajudou a forçar uma interceptação, fez um fumble que acabou virando touchdown, né? Não sei se foi ele que fez o fumble, ele recuperou o fumble e marcou seu primeiro touchdown acho que na carreira. Então assim, no TJ Watt, né? Ele foi muito importante, mas o ataque não funcionava, apesar de não ser nenhuma maravilha o ataque. O Najee Harris é um bom running back, mas ainda no calouro, né? O grupo de recebedores do time não é lá grandes coisas. O Chase Claypool é bom, o Juju Smith-Schuster é bom, não é grandes coisas, né? Mas o Roethlisberger, né? Um grande quarterback, né? Assim, ele no auge, talvez faria aqueles casos jogarem muito melhor. Mas a gente via que muito do ataque que não estava funcionando era ele. Por mais que a experiência dele ajudasse a ler defesas e tudo isso, né? O braço não correspondia mais, já não obedece mais do jeito que fazia antes. E encerra a carreira de uma maneira pelo menos mais digna, porque é um jogo que você não teve chance, né? Não dá pra culpar tanto ele assim, né? Assim, né? O Mahomes do outro lado, você tem que estar jogando pra caramba, né? Então, assim, já que você não tinha esperança de vencer, aí pelo menos é um fim melhor do que aquelas 4 interceptações contra o Cleveland Browns. Mas também não é um fim maravilhoso, incrível, né? De grande disputa, o cara lutou até o final, né? Então, assim, de qualquer maneira, é uma carreira que tem que se ter muito respeito, né? Um cara que já jogou lesionado Super Bowl para tentar trazer a vitória pro time, né? Um cara que teve 165 vitórias em sua carreira de temporada regular. Acho que ele tem mais que o dobro de vitórias em relação a derrotas. Isso é uma carreira de extremo sucesso na NFL. É um dos maiores passadores da história, mais de 60 mil jardas passadas. Ontem, eu acho que serviu pelo menos para... Eu não acho que muda muito a carreira dele, mas ele se tornou o terceiro jogador com mais jardas em história de pós-temporada. Isso mostra que o cara teve grandes assim, presença em pós-temporada, jogou muito tempo por lá. E assim, tem que respeitar a carreira do atleta Ben Roethlisberger, porque ele é um jogador que teve bastante até regularidade na NFL em questão de sempre estar conseguindo botar os números, o ataque em boas condições. Não nessa última temporada, mas é claro, mas é um cara que sempre fez o Pittsburgh Steelers ser competitivo. A gente viu que o quanto era a diferença de estar com ele sem ele quando ele se machucou em 2019 e o Mason Rudolph assumiu. A gente viu o quanto ele era importante para o time dos Steelers, né? Então, assim, o Ben Roethlisberger tem uma marca histórica na NFL e não se conta a história da liga sem falar do cara. Ele teve aí uma importância gigantesca para uma das maiores franquias da história da liga. Então, assim, óbvio que o Ben Roethlisberger não é um cara que seja hegemônico, né? Foi muito por causa da vida pessoal conturbada. A gente sabe que ele teve muitas polêmicas envolvendo ele. Tem um acidente de trânsito que ele estava andando de moto, acho que sem carteira e sem capacete. Dizem que ele quase morreu nesse acidente, que foi em 2005, né? Aí disse que ia deixar do hospital e falou, agora só ando de capacete. Aí a TV flagrou, acho que 6 meses depois ele estava andando de moto sem capacete de novo, né? Então, assim, esses negócios geravam muita polêmica. E a gente teve aí casos de agressão sexual, né? Que assim, teve casos de acusação de estupro, então é um monte de coisa envolvendo o Roethlisberger, principalmente pro fim da década de lá para 2010, lá 2009, entende? Acho que é por esses anos assim que eu vi essas polêmicas com o Roethlisberger, né? Então assim, ele foi um cara bem polêmico fora de campo, né? Mais recentemente ele acabou se tornando um cara mais comportado, mas não quer dizer que está perdoado, né? Assim, até porque eu conheço muito pouco dos casos para dar uma opinião aqui sobre o que aconteceu. De qualquer maneira, ele como a pessoa fora de campo é muito contestado, mas como atleta em campo, né? Acho que a gente pode assim dar um respeito grande pelo que ele construiu, né? Agora para os Steelers, eu não sei o que eles vão fazer, né? Se eles vão trocar escolhas de draft para um quarterback, né? Porque
estão sem quarterback, né? No momento é esse, né? O time tem quarterbacks reservas que não dão confiança nenhuma, né? Acho que agora é uma boa oportunidade de ver o que eles vão arrumar. Se eles vão tentar ser competitivos ainda? Será que eles vão dar várias escolhas para o Russell Wilson da vida? Né? Também tem que comprar o projeto Pittsburgh Steelers. Né? O treinador tem, o Mike Tomlin é um dos melhores treinadores da NFL, tem boa defesa, tem ótimos jogadores ali. A linha ofensiva é problemática, mas tem piores. A Atlanta tá ali para provar, que é uma péssima linha ofensiva, coitado do Matt Ryan. Inclusive o Matt Ryan foi ligado aos Steelers, né? Muita gente falando que ele substituiria o Ben Roethlisberger por lá, né? Mas eu não acredito tanto nisso, né? Acho que isso aí acho que tem times que estarão mais desesperados por um quarterback, que vão oferecer mais escolhas, né? E assim, que tem mais capital para tentar tirar o Ryan de Atlanta do que lá. Isso se o Ryan, é claro, sair de Atlanta, né? Mas de qualquer maneira, os Steelers ficam aí com um futuro incerto. Mas eu acho que, de qualquer maneira, se ele continuasse, ainda teria que pensar em um futuro, né? O Roethlisberger também toma a atitude certa de aposentar porque não tinha como continuar no próximo ano jogando dessa maneira. Já foi triste esse ano, imagina no que vem, né? Ele se esforçou, ele tentou, ele disse que fez muitos exercícios, né? Fez de tudo para jogar bem esse ano, mas é aquele negócio, a idade é impiedosa e nem sempre você vai dar conta. De qualquer maneira, tem aí uma carreira que pode se orgulhar muito, um dos maiores da história. Melhores, aí fica o critério de cada um, mas com certeza Big Ben Roethlisberger é um futuro Hall da Fama e vai receber sua jaqueta dourada como First Ballot. Não acho que segundo Ballot, um cara que ganhou 2 Super Bowls e construiu a história que ele construiu na NFL, essa é a presença garantida no Hall da Fama. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.